Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigo ouvinte do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na histórica Avenida Paulista 900, a 97ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. E de C Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Hoje, Marco F, é um dia festivo, aniversário de Igor Mendonça. Igor Mendonça completando 54 anos, é o participante mais antigo aqui, o mais idoso do programa. Parabéns, Igor. Boa tarde, Marco F. Boa tarde, Ferroni, boa tarde, aniversariante Igor, boa tarde os ouvintes. Mandar um especial abraço aqui pro pessoal lá de Santos acompanhando o programa e curtindo as novidades do Torcida Paulista. Super Cláudio Provazzi, direto de Santos, que falou que hoje, se tivéssemos voz, cantaríamos parabéns para você, para Igor Mendonça. Graças a Deus, ninguém está com voz hoje. Porque... Como não temos, sinta-se agraciado, abraçado, mas para o bem dos ouvintes não cantaremos. Eis que ingressa com suas pernas nuas, Rogério Vidal. Boa tarde, Igor Mendonça. Boa tarde, meus amigos. Muito obrigado pelos parabéns, pelas felicitações. E, pô, tá com voz de Cláudio Zaidan, hein? Quem? Você? Eu não, eu tô saindo de alguma it da vida. Boa tarde, Rogério Vidal. O que o faz vir com as pernas depiladas no dia de hoje? Bem, saindo daqui eu vou pro São Paulo... Fashion Week. Não, Fat Week, né? Então, e esse cabelinho, Richard Gere? Também faz parte, é o Fat Old. Então a gente tem que estar preparado para estar na moda gorda, né? É o gordo novo do século XXI. Muito bom. Meu amigo. Parabéns, Igor. Olha. Muito obrigado. 54 anos, Rogério. 54? Não parece. Não, um corpinho de 53, hein? Parabéns pra você. É isso aí, Igor Mendonça. Sinta-se abraçado por todos. Muito bem, você que quer mandar a sua mensagem, que quer parabenizar Igor Mendonça, que quer ofender qualquer um aqui dos integrantes da mesa, não se sinta inibido. Digite 11 980927729. 980927729. Ricardo Valim, falemos agora da Lusa Portuguesa. Meu amigo Igor, você que é o aniversariante, por favor, solte o verbo a respeito da Portuguesa. Poucas informações sobre a Lusa, mas agradecendo ao Christian Falcão Gedra, que trabalha na assessoria da Lusa de imprensa. Ele nos enviou algumas informações aqui da Lusa. A Lusa volta a campo hoje às 19 horas e o adversário será o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. O time será comandado pelo auxiliar Felipe Lucena. Eu não acredito até agora que mandaram embora o nosso grande Estevan Soares. Que postura lamentável da diretoria. Grande Estevão, gente boa, mas duas rodadas é o suficiente para definir se um técnico tem ou não capacidade para comandar uma equipe no decorrer do... Isso no Brasil tá virando, não só português, mas tá virando assim uma coisa tão comum e ao mesmo tempo, daqui a pouco eu acho que o técnico vai entrar, comandar 45 minutos, no segundo tempo já vai ser demitido, porque você vê na Europa é outra consciência, não é questão só da portuguesa. A portuguesa já tem essa tradição um pouco de renovar técnico, mas pô, a gente está tratando de um técnico aí que teve passagens boas pelo Guarani, pela Ponte Preta, sabe?
Campeão brasileiro. Exatamente, sabe? Mas não é exclusividade só do futebol brasileiro, não, porque nos Estados Unidos a NBA também teve. A NBA dessa temporada aqui, vários técnicos foram mandados embora também. Mas tá no começo, né, Igor? Assim, você pega na Europa, um técnico, por exemplo, deram ontem ao Tite, com merecimento, 350 partidas pelo Corinthians, né? Uma placa, né? Isso, que eu acho assim, mais do que merecido, inclusive o pessoal da imprensa fazendo menções honrosas ao Tite. Agora, se nós levarmos em conta o que são 350 partidas, né? Sabe? Em termos da Europa, talvez a gente possa chegar. Tem muitos outros técnicos que. Olha, o Tele Santana, para ganhar o primeiro título no São Paulo, ele demorou 2 anos, né? Sem então, nada, se a gente voltar né? na história, Igor, Rogério, Ferroni, ou então se a gente pensar nas nossas profissões, cada um de nós aqui exerce outra atividade fora do ar. O esquema que funciona é o profissional, né? E não o improviso, o amadorismo, né? Então eu acho que o torcedor da Portuguesa deve estar cheio dessa história, porque se a coisa fosse profissional, eles colocariam um técnico, dariam tempo para esse cara trabalhar, né? Para perder, né? Para estruturar as coisas e depois cobrar resultado. É uma vergonha. Infelizmente, quem torce para a Portuguesa tem um longo calvário pela frente. Viu? Diretoria da Portuguesa, não se esqueça, o Corinthians foi campeão mundial depois de ser eliminado de forma vergonhosa para o Tolima. Caso a diretoria não tivesse mantido o técnico, o Corinthians não teria sido campeão brasileiro em 2011, não teria sido campeão da Libertadores Mundial. Então, Portuguesa, o João Pires, que sempre menciona o projeto Tóquio, 2000 e não sei que ano, está mais longe. 2043. Eu preciso falar aqui do João. Tivemos um clássico ontem, Benfica e Porto. Ele torceu pra quem, cara? O João cravou, vai ser 2-1 pro Benfica. 9-0 pro Porto. Foi 2-1 pro Porto. Puta. Não, amigo, sem sacanagem com o João. O João cravou 2-1 Benfica. E deu certo? Deu Porto. Não acredito. Não, tô brincando. Ontem ele acertou, ele é torcedor do Porto. Ele deve ter dormido. Cara. Ele falou, Igor, pelo amor de Deus. Dormiu, tava ganhando e aí virou. Fale pro pessoal. Foi o corretor automático que trocou, ele tava mudando a mensagem. Ele acordou nos 44 do segundo e foi o primeiro gol do... Ele dormiu de tô ponta brincando. cabeça. O João tá na escuta, ele falou pra eu tentar limpar a barra dele aqui, e é verdade, de fato ele cravou 2-1 Porto, e foi 2-1 Porto mesmo, de virada no estádio Na semana da Luz. passada, Igor, o professor Ferroni, quando saiu daqui, ele falou assim, eu admiro muito esse rapaz, né, Johannes Pires. o João Pires, porque é difícil torcer para a Portuguesa, né? Eu acho que a gente podia inverter um pouco a história. É difícil para a Portuguesa ter um torcedor que nem o João. Então nós vamos lançar a campanha Fora João, da Portuguesa. Da Portuguesa. Eu acho que o João devia torcer pro time, pro Bolt, o Usain Bolt. Exato. O cara vai chegar em 15º lugar na... Ele vai perder a corrida do Walter. Exatamente, ele sempre ficaria. O cara não chegava nem na São Silvestre. Nós não podemos nos alongar com a Portuguesa, mas Mas vamos falar mal do João, que já... não tá aqui hoje. Vamos sentar ripa, né? Que nem a gente fez com o Rogério semana passada. Eu tava no rádio, eu tava ouvindo vocês. É verdade. Mas enfim, meu amigo Valim, feitas essas considerações a respeito da Portuguesa e do pé quente João Pires, falemos agora do Palmeiras. Palmeiras. Quando surge ao viver de Com oferecimento de Dicen Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Marco F, vejo você folhear todo, enfim... A Barça. A Barça do futebol, a britânica do futebol. O que você gostaria de destacar do Palmeiras? Eu queria... Eu vinha subindo, passando pelas curvas da Estrada de Santos hoje, e pensando como o futebol é dinâmico. Aqui a gente tem falado sempre que o Palmeiras é o time do ano, não sei o quê, mas o Palmeiras está derrapando, né? E talvez falte, não sei a opinião do Rogério, do Igor, do Ferroni, falte para o Palmeiras um comandante, né? Falte um técnico que saiba usar as peças, porque
é muito cedo para julgar, mas a gente vê o Corinthians jogando, o Corinthians desse ano totalmente desfalcado, com algum padrão de jogo, e eu não vejo no Palmeiras um esquema definido. Eu não sei o que esperar do Palmeiras. A gente tem um monte de torcedor ilustre aqui do Palmeiras que ouve a gente, eu queria a opinião deles, porque... Alberto Provazzi, Menha. Inclusive o Alberto hoje, infelizmente, não pôde comparecer por problemas logísticos, segundo ele, mas eu não acredito que ele esteja muito contente com a situação atual do Palmeiras, não, né? Se Alberto estivesse aqui, abriria um sorriso e falar, vai dar tudo certo. Mas a gente tem que ter esperança. Mas se o Alberto não estava feliz com o Palmeiras campeão no último jogo do ano, imagine hoje. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber o que vai acontecer com o Palmeiras. Talvez falte ao Palmeiras o que sobra ao Corinthians e que parece que existe no São Paulo, que é um comando. A impressão que nos dava no começo da temporada é que a torcida estava paciente com o técnico porque ganhou um título, era a Copa do Brasil, é muito importante, foi para a Libertadores, mas enfim... A paciência já acabou. O Palmeiras vai estrear na Libertadores agora, um eventual tropeço vai provocar na torcida com certeza uma revolta grande, e aí a gente cai naquela história, né? O que vai ser feito? Vão mandar embora o cara? Né? Então, eu acho que para o Palmeiras esse vai ser um período de teste, quer dizer, ver o que a diretoria vai fazer. Vai apostar no Marcelo Oliveira ou vai eventualmente afastá-lo? Não é cedo? Esse que eu acho que essa que eu acho que são 15 e 11. Será que o Palmeiras vencer a Copa do Brasil? Agora é 12, hein? O Palmeiras ao vencer a Copa do Brasil, claro, é um título importante, o torcedor tem que ficar feliz. Mas talvez isso tenha sido ruim pensando no futuro. Quer dizer, se o Palmeiras não tivesse ganho a Copa do Brasil, com certeza o Marcelo Oliveira não estaria lá. Teria caído à noite mesmo. Isso sim. Teria caído no mesmo dia. E a forma pela qual ganhou a Copa do Brasil, né? Que foi foi aquele jogo sensacional, o Palmeiras jogou muito bem, exato. O Palmeiras jogou muito bem, foi o único, assim, o grande jogo do Palmeiras no ano. Exato, se comparar a Copa do Brasil que foi ganho ano passado com aquela Copa do Brasil na qual ele ganhou do Curitiba, né? Foram momentos totalmente diferentes, mas eu acho que o Palmeiras atualmente ele está passando por uma espécie de sinuca de bico que eu acho que em um mês, com opinião assim, de Vidal chapéu. Depende de da Vidal Dinar, né? Mas não, eu acho o seguinte, você não pode chegar e falar, putz, vamos só mandar o técnico embora num começo de temporada e só 7 meses praticamente jogando. Ao mesmo tempo você tem uma torcida que é a mais corneteira de todas, né? É uma torcida... O Alberto tá aí para desmentir você. Não, o Alberto agora ele virou zen, inclusive ele não tá aqui porque ele tá fabricando templo budista. Exato, Mas vamos pensar que é início de temporada, eu acho que a cobrança é indevida, porque quando exigido, ele conseguiu ganhar um título. O time rendeu no último jogo da temporada. Ele venceu, né, ele foi campeão, mas eu não sei se isso foi obra do acaso. Porque no futebol existem títulos, né, todos nós, para todas as equipes aqui, existem títulos que são ganhos em cima de um planejamento, né, mas títulos são ganhos no... O que o Marco F está falando é uma coisa também tão interessante, que às vezes... Quantas vezes o Corinthians esteve para cair antes de cair? Muitas vezes. Enquanto não caísse... É um remédio amargo, mas alguns times aprendem. O Vasco não aprendeu com esse remédio. O Palmeiras talvez tenha demorado um pouco mais para aprender. É como o Flamengo. O Flamengo quantas vezes cai, não cai, cai, não cai. Parece que agora com o Muricy vai tomar o rumo. Mas o fato é que algumas derrotas são importantes e algumas vitórias são prejudiciais. Porque sem essa, elas escondem os erros. No caso da obra do acaso, eu acho que foi a vitória do Santos por 1-0 lá, né?
na primeira partida? O Santos teve totais condições de meter um 3-0. Então aí a gente poderia talvez imaginar que nesse título do Palmeiras, uma parcela grande a gente deve ao fracasso do Santos. Total, né? Mesmo porque ele conseguiu... verdade, o Santos perdeu o título. E ele inverteu não, ele modificou a data, ele alterou a data do segundo jogo. Olha, a respeito disso, o Rogério Vidal tá mandando um WhatsApp. Direto aqui vamos checar aqui também, Cláudio. Então, acabou... Vamos checar aqui. O cara não tá também. nem aí porque a gente tá falando. Ele tá conversando com um amigo dele aqui no WhatsApp sobre 3 dormitórios, o que tem a ver com o programa. Exatamente. Eu tô pechinchando aqui um negócio. E o Palmeiras joga agora, hein? Às 17 horas contra o Fluminense. Estamos indo direto. Sim. Estamos indo direto. O jogo será... você já tá com ingresso? 17 mil tinham sido vendidos até ontem. Vamos ver aí se já está com o ingresso. O ingresso, não. Olha, o que chocou, desculpa, Marco F, é o Zé Roberto, né, que falou que em 2025 ele para. Então, isso aí foi causando uma surpresa de forma abrupta e precipitada. Vocês têm assistido os jogos do Campeonato Paulista? Eu tenho visto bons jogos, viu? E boas equipes. A gente falava na semana passada sobre o São Bento, por exemplo. São Bento, né? Bom time. Jogando bem, né? Venceu novamente. Eu acho que, puxa, como seria bom que o interior... revelasse alguma coisa, porque se depender aqui dos grandes, né? A decepção fica por conta da Ponte, né? A Ponte tá mal. Tá mal, não engrenou ainda. O Palmeiras tem um time definido aqui. Por favor. Vamos lá? Vai de Praz, Egídio, que o Igor fala que é um péssimo marcador. Péssimo. Thiago Martins e Roger Carvalho na zaga. Roger Carvalho, hein? Carvalho. Então, é isso daí que veio a contragosto, né? A contrapeso, sei lá, alguma das indicações que ninguém entende o porquê que um jogador desse é contratado. O ruim de contratar um jogador desse é que você tem a obrigação de utilizar, né? Menino João Pedro na outra lateral. O meio vai de Moisés e Thiago Santos. Moisés ex-Lusa. Ex-Lusa. O número 1 de Marcelo Oliveira será Regis. Caindo pela ponta esquerda, Eric, pela ponta direita, Rafael Marques e Alexandro, irmão do Richard. Vocês que são mais atentos a esses detalhes, o Palmeiras tem jogado frequentemente com equipe, com times diferentes, né? O Palmeiras não repete a escalação. Por quê? Para poupar jogadores ou acho que ele tá, ou porque o técnico ainda não definiu uma equipe? Acho que ele está fazendo alguns testes, igual o Thiago Santos. Isso aí é o Thiago Salles, não, o Matheus Salles. Mas aqui se reduziu o Campeonato Paulista, né? A gente que assistia jogos incríveis, né? A gente que foi ao estádio e via finais lá maravilhosas, envolvendo todos os grandes. A gente vê agora um campeonato que não vale nada, né? Nada. É uma pré-temporada, né? Uma pré-temporada de luxo. Mas esse é o problema. Rentável. Fosse com a equipe sub-23, então. Olha, eu vi um dia desses uma ideia que eu achei sensacional. Campeonato Paulista no Rio. Né, exatamente, na Paraíba. Né? A gente fazia a liga. Isso é bem legal. Paraíba-São Paulo. Assim, a distância eu acho que é uma coisa... viável para ir de carro. Bobagem. Vai a pé, né? Tiro de pedra, sabe? Bonito relógio, hein, Vidal? Bonito relógio. Não, é legal, foi na Pagé que eu comprei, exatamente. Inclusive tem um no bolso. Legal, né? Tô vendendo. Mas sem esquecer que a gente não tá mais na quinta série, tinha pra menino? Olha, na quinta série a gente também tinha uma resposta. Bom, o Rogério vai terminar a colocação e daí nós passamos para o Santos. Não, é uma ideia que eu escutei esses dias em um programa de rádio, eu achei bem interessante. A quantidade de clubes que você tem em São Paulo soma mais de 300 no profissional, inscritos na Federação Paulista de Futebol. Todos esses times que estão na série especial, hoje no Paulistão, acabou o Paulistão. Estão falando de São Bento, Linense. Não tem nada. Não tem nada. Vão ter que dispensar elenco e vão recompor o elenco lá por outubro, novembro, tirando aqueles que vão para a Série B ou Série C ou D. Né? Que ideia estavam propondo?
fazer um grande campeonato paulista durante o ano inteirinho, que seria uma espécie de hipereliminatórias, como se faz as eliminatórias por uma Copa do Mundo, que às vezes se pega, depender do continente, se pega 2 anos até. E com isso, esses times estariam jogando e você colocaria no final, né, para começar o Paulista, os que estivessem melhor. Com isso você daria rotatividade. E segundo, o futebol profissional no estado inteirinho se fortaleceria. Né, se fortaleceria. Só no Vale do Paraíba se elencou 30 times. Começou a se falar os times, eu falei, nossa, daí eu fui procurando no site, são times ativos, mas daí você vai ver os resultados, aquele 3, 4 jogos, de repente, pá. Ideia magnífica, magnífica. Agora, para fazer um tipo de coisa dessa, o que você precisa? Você precisa de um apoio de uma prefeitura, você precisa de apoio de um bom patrocinador e principalmente a federação querer que isso ocorra. E as pessoas... E a televisão. Não, sim, a televisão, mas as pessoas que estão na federação, elas deveriam, né, na federação, nas federações estaduais, na CBF, elas deveriam ter algum conhecimento sobre futebol e, segundo, interesse em melhorar o futebol, né? A gente sabe que esses caras estão lá, muitos deles, né, não todos, claro, mas eles querem mamar, roubar, entendeu? Que a gente sabe o que acontece. A ideia é espetacular, quer dizer, você fazer com que esses times não fiquem como um período de plantio, a entre-safra, e é tão interessante que depois no final sortearemos, vamos acorrentar um dos integrantes do Torcida Paulista lá na Marquês de São Vicente, em protesto. E ele vai ficar exatamente pelo greve de fome. Exato. Eu proponho que seja você ou eu. Que se você ou eu ficarmos em greve... Como eu tô com meus 129 quilos, eu proponho... Eu sou mais pesado que isso. O Marco F eu não concordo porque ele é o nosso herói, porque conforme ele já divulgou aqui, ele não gosta de ficar falando, ele venceu a anorexia. Mas muito bem. Valim, falemos agora do Santos. Santos! Estamos vendo aqui, o Igor está clicando no Globo Esporte, estão verificando uma pichação. Santos lamenta a pichação e promete que fazer homenagem. Mas não parece o Marco F? Olha, não, mas olha bem aqui. O fechador? Não, Olha. Você ainda não falou o assunto, mas todo mundo sabe. É sobre o Robinho. Né? Então, hoje, eu, pela manhã, fui tomar um cafezinho na padaria em frente à minha casa. Meu Deus. Agradável padaria. A padaria Status, maravilhosa. Meu Deus. Né? É o assunto único na cidade. Né? Então, quem não é santista fica tirando o sarro de quem é santista e quem é santista quer bater no Robinho, entendeu? O que é ridículo, quer dizer, o Robinho tem todo o direito de jogar onde ele quiser, né? Ele é um profissional e se tem um clube que paga mais, ele que vá. Né? Ele é que nem você, Rogério, você casar com uma pessoa que manda você casar. Você casa com quem você quiser. E vale lembrar, o Santos tem uma dívida de 3 milhões com o atacante. E não quitou até agora. E olha, a gente já conversou com alguns dirigentes do Santos aqui, eu tenho muito respeito pelo Santos, principalmente pela história do Santos, mas eu acho que nessa situação o Santos bobeou, quer dizer, eu acho que o nome que o Robinho tem na cidade, com certeza, né, seria possível um acordo para ele ficar por lá. Bobeou em qual sentido? E não contratá-lo? Não, eu acho assim, ou lamentar. Eu acho que o Robinho talvez seja, né, o Kaká recentemente no São Paulo, e o Robinho é o cara que tem mais identificação com o clube, por isso a indignação do Santista, quer dizer, ninguém nunca imaginou que o Robinho fosse jogar em outro time. Né? Tem dois aspectos. Se fosse para fora, ninguém estaria reclamando. Dois aspectos que eu acho que é importante. Primeiro, o que é lamentável, eu estava vindo a Bradesco Esportes, que eu admiro muito, vindo aqui para a Rádio Trianon, no caminho, e eles estavam falando que o erro do Robinho foi o mesmo erro do Guerreiro, né? Falar, no Brasil só jogam no Santos, no Brasil só jogam no Corinthians. Isso é um aspecto. Outro aspecto, eu acho que, na minha modesta opinião, eu vou externar o porquê, entendo o que o Marco F está falando, mas eu tenho uma visão contrária, que é o seguinte, que eu acho que o Santos fez muito bem. O Corinthians, a folha salarial era de 10 milhões. O ano passado caiu para 8 milhões.
para 8 milhões e 500. Agora me parece que está em 7 milhões. Sim, diminuiu 1,5 milhão. Que é 1,5 milhão do ano passado que já tinha ocorrido. Como que o Atlético vai pagar 9 milhões para o Robinho? A realidade não possibilita mais. Porque o teto no Santos, desculpa, Vidal, o teto no Santos são 200 mil. O Santos ofereceu 600 mil. Então, mas era 200 do Santos. Quer dizer, eu acho que um jogador desse, né, você consegue tinha um pool, parceiros que completam o salário. Agora, mas ele já tinha conseguido. Era um pool de empresas que pagaria 400 mil o Santos é para contratação. E o Robinho queria mais. Eu acho que o Santos chegou no limite. Pô, 600 mil, professor, já é demais. Já é um absurdo. Então, o Corinthians não quis pagar isso pro Guerreiro, campeão mundial. Eu até concordo com o que vocês estão falando, mas agora se coloca no lugar do cara. É isso que existe. Então, por favor, vamos lá, completa que você. São dois pontos. Que a gente pensa parecido. Por favor, Rogério. É aquela história. Você tá aqui. No Torcida Paulista, quanto você recebe, cara? Não, mas quanto você recebe aqui? Eu não vou divulgar porque eu ganho mais 200 mil. Eu não penso diferente de você. Professor, eu não penso diferente de você. Eu acho que o Robinho tá certo. Se o limite do Santos é 600 e me ofereceram 1 milhão para ir para Minas, vou embora. Um abraço. Eu errei, lógico que errou. Porque falou que gostaria de... Só jogaria no Santos no Brasil. Eu posso falar uma coisa? Eu não duvido que ele tivesse sido sincero naquele momento. Sim. Mas por quê? Porque ele gosta do Santos, né? Mas cresceu lá, né, professor? Mas olha só. Eu adoro o Santos, né? Eu adoro o Santos. Mas, pô, 400 mil reais por mês é muito dinheiro, cara. O Ferreironi aqui me disse uma vez um negócio que eu não esqueci, uma coisa verdadeira. Bom dia. Quando você pensa... Quando você é uma pessoa mais velha, pensa em dinheiro, você tem que pensar em dinheiro não só pra você. Você tem filhos, Sim. Você tem família, quer dizer... Então, sua carreira é curta. Não, poxa, mas ele já tem muito dinheiro. Não tem problema. Dinheiro é importante. Ele vai garantir talvez a quinta geração da família dele. Não tem problema. E tem um agravante. É uma proposta de 1 milhão por mês para um jogador de 32 anos. Sim, que ele não tem... E eu acho assim, ó, o torcedor santista vai ficar bravo comigo. O Atlético, né, depois que o Corinthians montou o time, tem uma grande chance de ser também uma das... potências. Dos campeões desse ano, Sim, né? O Grêmio também. Belo time, bem. Eu penso que para um cara que tem pretensão de voltar à seleção... Nesse momento, não pela grandeza do Santos, que nunca se questionou aqui, mas nesse momento eu acho que o Atlético talvez possa oferecer mais condições do Robinho brilhar do que o Santos. Olha, só para fechar essa questão, eu acho esse foco que o professor Macoef colocou e que você colocou, Igor, também, eu acho que a gente acaba, se a gente analisar, a gente acaba... usando 2 pesos e 2 medidas, porque vira e mexe a gente tem falado, e é papo de qualquer um que fala de torcedor, fala de futebol, não, a gente precisa profissionalizar o futebol brasileiro, nossa, o futebol brasileiro perto, o futebol europeu não é nada, lá é tudo profissional, etc. Mas, pô, se a gente vê uma situação dessa, como a do Robinho, é a típica situação profissional. Você vê lá fora, é um jogador que está jogando no Barcelona, vai jogar no Chelsea, e depois vai jogar no Atlético de Madrid, depois vai para o Milan, e etc. Eu acho que... É lógico, tem as suas rusas que deixa, tudo. Tem, mas escuta, salário, foi muito bem pontuado aqui. Às vezes se fala, mas ele já ganhou para burro, etc. Tem dinheiro para ele mais, tal. Escuta, mas às vezes a pessoa tá segurando a família inteira. Eu nunca vou esquecer. E é muito particular, uma frase do Palhinha, que foi jogador do São Paulo. Chegaram e falaram, Palhinha, se você pudesse voltar à tua carreira e fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Ele respondeu, eu não ajudaria a minha família. Que ele perdeu todo o dinheiro ajudando a família. Eu não estou falando que deu a declaração mais impressionante, ele falou, a minha geladeira virou armário. Exato. Quer dizer, ou seja, faltando alimento.
Foi um negócio assim. Palinha que tá trabalhando no futebol americano, né? Técnico Exato, do foi, Corinthians. foi. Sabe o que parece bacana. toda essa história, né? Nesse momento, a torcida do Santos com o Robinho, mas talvez a torcida do Corinthians com o Guerreiro. Vamos imaginar, nunca aconteceu isso, mas sei lá, se o Rogério Ceni tivesse... Parece o cara que tomou um fora da namorada. Né? Então, você toma um fora da namorada, então tua namorada não presta. Não é verdade, ela simplesmente resolveu partir para outra. Preferiu um milionário. Não, olha, eu sou um admirador do futebol do Robinho. Né? Eu acho que o Robinho ele fez muita falta na Copa de 2010. Né? Não, 10 ele jogou. Talvez 14. Não, 14, desculpa. 14. Tô perdido no tempo aqui. Né? Do 14, o Robinho e o Kaká lá em campo, eu acho que a coisa poderia ter sido um pouco mais... E 10, talvez o Ganso no seu auge. Sim, né? né? Então, E o 2010, Neymar. Olha, eu acho que a gente, torcedor do Santos, entenda o Robinho, né? Robinho gosta do Santos, não tem como não gostar. Ele nasceu no Santos, né? Ele tem uma identificação profunda. Então eu fico imaginando a tristeza que o Robinho tá passando vendo esse muro pichado. E vai ficar difícil pra ele a vida em Santos, né? Você lembra, o Pepe comentou quando da visita do Torcida E Paulista? você até comentou semana passada, né? É que o Pepe foi vendido em 68 para o Corinthians. Sim. Ou melhor, o Corinthians o contratou. Daí ele foi comunicar ao presidente do Santos, eu era a reserva do Santos. O presidente falou, por favor, não vá. Se porventura você for pro Corinthians, vão pichar a Vila Belmiro, vão depredar, não vão aceitar isso daí. Ou seja, é uma coisa que já vem de... Não, mas eu acho que isso tudo é que nem um namoro recém-terminado. Isso vai ser superado. Professor, mas eu não acredito que ele consiga retornar à seleção, cara. Eu acho que ele merece, porque apesar de tudo, o futebol se ele tiver em forma, que a gente não sabe que ele estava na China, mas se ele tiver em forma, eu acho que ele tem espaço sim. Igor, temos uma mensagem, enquanto você vai buscando essa mensagem, Marco F, por favor. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Falava que eu acho que isso vai ser superado, a gente tem que ter tranquilidade. É um fato recente que está provocando, eu repito, né? É o assunto do momento em Santos. Na verdade, hoje de manhã, se você permitir, Rogério, 2 assuntos na cidade. A explosão do caixa eletrônico do Banco Itaú, que não ocorreu. Os caras falaram, não, porque estouraram o caixa eletrônico do Banco Itaú na rua de trás. Aí eu, como um bom cidadão, fui lá. Não estouraram. Estamos vendo aqui fotos e há uma pessoa parecida com o Marco F aqui. Perto do caixa eletrônico. Mas, mas pelo menos eu não pichei o muro. Eu vou pedir, por favor... Era o álibi, né? Recebemos... Eu estourei o caixa eletrônico. Em função do aniversário de Igor Mendonça, recebemos uma mensagem de um grande amigo do Torcida Paulista, uma mensagem muito simpática. Igor, se você puder colocar no ar, por favor. Grande Igor, por favor, aperte o botão. Grande Igor, diretamente aqui dos estúdios dos canais Esporte Interativo no Rio de Janeiro. Estou aqui te mandando um grande abraço, te felicitando pelo dia de hoje. Parabéns, que Deus te abençoe muito. Curta esse dia, vamos celebrar a vida, tá certo? Você tenha sempre o foco em Deus, seja sempre um homem correto e continue. Vamos em frente, porque tem muita coisa boa por aí, tá bom? Saudades de todos aí. Ferreirone, um grande abraço. Rogério, Marco F. Não sei se tem mais algum convidado hoje aí no estúdio, mas saudades de todos aí do Torcida Paulista. E na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou aí visitar vocês, tá bom? Um grande abraço e hoje eu fiz questão de mandar essa mensagem aqui pro nosso grande amigo Igor. Valeu, Deus abençoe a todos aí, até a próxima, tchau, tchau. Acabamos de ouvir a mensagem do cara mais bacana. Que presente, hein? Olha, que moral, hein? Eu comentei com o Rogério, eu conversei com o Rogério durante a semana, eu comentava sobre uma outra pessoa e eu dizia o seguinte, na vida, tem pessoas que você conhece e fala, porra, que legal ter conhecido esse cara. Exatamente. Né? E o Alex Miller é daquelas pessoas que você fala assim, puxa, que bom, né? Ele esteve aqui algumas vezes, né? Ele já esteve na casa do Ferreirone aqui. É uma simpatia,
simpatia. É aquele cara que a gente só pode desejar um sucesso verdade. estrondoso. Cara, apresentar. Obrigado, Alex Miller. Valeu mesmo pela consideração. Que moral. Que pessoa bacana, cara. Cara, um cara 100%, hein? E que existe um grande mistério, né? Porque no e-mail dele tem o número 1993. Eu não consegui entender até hoje. Não entendi isso. Por que será, né? Chama Marcos Evaí. Não se Eu sabe. acho que é porque ele torce pra portuguesa. Exatamente. Que o ano de 93 foi muito interessante, porque ficou em sexto. Exatamente. Portuguesa, Esquadrão Foi um dos melhores campanhas da portuguesa. João Pires estava fora do país, ficou em sexto. Mas muito bem. O Santos joga hoje. Santos e Novo Horizontino às Seco pra 21 você, horas. Rogério. Olha, vai ser 9 a 8. o mando Santos, né? Eu acho que dá uns 2-0 Santos. Não, Fora de casa. O jogo não é em Santos, não. É no estádio Jorge Ismael de Biase. Então é em... É no Biazão. Biazão é Novo Horizonte. Em New Landscape, Então... Agora, veja, esse Novo Horizontino, eu acho que já foi até comentado aqui, não é o Novo Horizontino. Não. É outro, né? Ele foi... Não é o velho Horizontino? Vocês são advogados, é que nem a história da Fiorentina. A Fiorentina de hoje não é a Fiorentina, Ele foi comprar... Inclusive, o Novo Horizontino, quando ele surgiu por conta de um grande empresário que na época ele era dono de usinas de cana, e daí quando passou para divisão especial não tinha estádio, o cara construiu em meia hora. Ele falou, tudo bem, vamos construir, mas tem que ser dentro da minha fazenda, né? Então o próprio estádio do Novo Horizontino era dentro da própria usina. E o que você fez depois do estádio, Vidal? Você que é o empresário, cara. Vamos falar assim, nós, que acho que fica mais bonito, né? Daí o Ferrão estava no rolo. Não, é que eu uso... Triplex, alguma coisa assim, eu falo que nem o Pelé, né? Tem o Pelé e tem o diretor, o presidente do Novo Horizontino. Não, mas o fato foi que depois foi vendido, assim... Mas o Novo Horizontino antigo faliu. Faliu, exatamente. Daí foi... enfim, foi reconstituído o time, como isso acontece muito no futebol brasileiro, e o Novo Horizontino de hoje, e começou lá da não sei qual, a última série do futebol profissional paulista, e voltou galgando, e foi indo papapá, chegou, e agora está na primeira divisão do futebol paulista, né? Vidal, professor e Marco F. e Veroni. Adivinha quem tá no ataque do Santos? Quem vai jogar hoje no ataque do Santos? Patito. Serginho Chulapa. Patito Rodrigues, que cara. Eu comparo mais ou menos a situação com o Romero. É o cara que eu não sei, talvez esse cara aqui... Será que o Romero deu mais sorte porque tinha um time um pouco melhor? Não, eu acho que o nível dos jogadores no momento, tirando alguns poucos, é mais ou menos igual. Dá pra comparar Centurion, De Federico e Patito Rodrigues? Não, De Federico é incomparável. De Federico é o cara mais legal que eu conheci na arquibancada, cara. Quando a gente foi, você lembra? Ele tirava foto. A gente foi assistir... Vocês conheceram mesmo? Não, a gente foi assistir Inter e Corinthians no Pacaembu. Mas eu vou contar só essa história. Daí eu falei, Marco F, aquele é o De Federico. Não pode ser. O cara parece um hamster, o cara é muito magro. Mas olha, o importante é que ele estava rodeado de um monte de amigos, mulheres, entendeu? E o Corinthians jogando. Quer dizer, ele era jogador do Corinthians e estava lá na arquibancada. Foi um... Mas sabe quem eu encontrei nessa situação? O Ralf, antes de estrear. Ele tava... Olha que curiosidade, nesse jogo, Corinthians e Inter, a gente saiu de lá e o comentário entre nós é que o Corinthians é Ralf, Paulinho e mais 9. Era o começo daquele time que ganhou tudo. Meus amigos, os comentários estão oportunos como de costume, mas avancemos. Meu amigo Valim, falemos do São Paulo Futebol Clube. São Paulo. São Paulo, as notícias do São Paulo que vem com oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas. Vidal, e aí? Olha, é para ficar animado, hein, Vidal? É para ficar animado. O São Paulo tá ganhando corpo. Ganhando corpo e jogando com raça. Eu acho que é isso que o São Paulino mais quer. Exatamente. Olha, se alguém falar que o São Paulo tá jogando um futebol bonito, tá
tudo armadinho, perfeito, tal. É lógico que está longe disso. Agora, a mentalidade do jogador em campo está completamente diferente, né? Talvez, vou dar aqui uma espécie de linguajar de jogador de futebol, né? Talvez os resultados não estão aparecendo, né? Como a torcida gostaria de que aparecesse. Agora, faz tempo que eu não via um ataque do São Paulo com tanta garra. Faz tempo que eu não via uma defesa do São Paulo fechada e bem postada. E terá modificações, hein? Exato, vai ter sim. O São Paulo tá fechando, só cortando... Manda bala, Igor. São Paulo tá fechando a contratação de um jogador argentino que estava jogando no México, mas ele pertence ao Metalist. Ele estava jogando no Morelia do México. O jogador se destacou no Boca no ano passado, um zagueiro. Ele se destacou no Boca e foi pro México, contratado por empréstimo também. E vem pro São Paulo por empréstimo. O nome dele é Marco Torciglieri. E, bom, tá praticamente fechado com o São Paulo. Eu acredito que ele fará a dupla com o Lugano. Terá uma dupla. dupla. Estreia, cara? O Lugano... Dia 21, contra o Rio Claro, em Pacaembu. Eu acho que eles querem um jogo... Agora, Rogério, você acha que o Lugano desse ano é o Lugano de 10 anos Não, atrás? de forma alguma. Mas eu acho Mas que você acha que ele com a raça ele vai superar? Eu acho o seguinte, olha, se eu tivesse que fazer algum tipo de comparação com o Lugano foi aquele cara que, quando estava num carro de Fórmula 1, ganhava todas as corridas há 10 anos atrás. Hoje, ele vai para essa mesma equipe, mas ele pode ser um excepcional segundo piloto para dar guarida para o primeiro piloto ser campeão. Né? Ele o tem que eu quantos acho? anos, Igor? Ele está com 35. 35? É. A idade do Igor. Mas é uma incógnita, né? Mas eu acho o seguinte, se você consegue isso, por exemplo, essa tua notícia que você acaba de passar, Igor, o Lugano com alguém dando um background para ele, ou vice-versa, né? O Lugano sozinho, eu acho que não vai trazer nenhuma mais-valia para São Paulo, não. O Marco, agora, 28 anos, 1,90 m. Exato. Alguém dando essa guarida para o Lugano ou se solta ou faz o esquema do próprio técnico, que é mais a tendência dele, de jogar o Lugano um pouquinho mais para trás. Eu não cheguei a ver nenhum jogo do Lugano quando estava no céu, mas o que eu acho... Fez 13 jogos. Isso. O que eu acho que, é lógico, vai ter uma fase um pouquinho de adaptação, mas essa O Lugano é um jogador acima da média ou ele é um jogador muito aplicado? Eu acho que os dois. Os dois? Eu acho que os dois. Eu acho super valorizado. Sim. Eu acho um jogador super valorizado. Olha, eu vou falar uma coisa, Assudo. Igor. Eu vou falar, Característica. olha, o Lugano, quando apareceu no São Paulo, ele foi uma contratação feita do nada, na época, pelo Aidar. Não, Marcelo Portugal Gouveia. Desculpa, pelo Gouveia. Pelo saudoso Gouveia. O jogador né? do presidente. Exatamente. E que ninguém sabia, né? Veio do Uruguai, falou, quem que é esse cara, etc, tal. Agora, eu acho que ele tinha muita raça e também a gente tem que contar o quesito elenco. Não, tinha dois Mineiro, né? Mineiro e Josué. Aí fica Exato. fácil. Agora, é aquela história também, né? E se o Lugano hoje tem um bom cão de guarda do lado? Como ele pode render, é lógico. Não dá para esperar um Lugano de 10 anos atrás. Pô. Qualquer jogador que a gente estiver falando hoje, estamos falando, por exemplo, do Robinho, não dá para comparar com o Robinho de coisa. Agora, eu acho que é um jogador que é aplicado. E tem aquele fator que parece bobagem. A raça uruguaia. Exato, e assim, a liderança que ainda está faltando, o time pede, você vê a torcida está pedindo e tal, tem esse elemento psicológico que eu acho que... E para amanhã, Rogério? Eu acho que o jogo foi na quarta, né? O jogo de quarta-feira, ele teve uma conclusão que foi muito interessante para o São Paulo. São Paulo martelou, fez o gol no final, né? Isso. Então eu acho que isso faz com que o São Paulo chegue amanhã em Itaquera muito fortalecido.
Eu acho muito difícil, olha, muito embora eu acho que a imprensa tenha até querido tirar farpas entre os técnicos, eu achei muito respeitosa. Os dois são vencedores, né? E eu achei muito bonita a frase do Tite. Ele é um campeão, né? Ele falou, olha, técnico campeão a gente respeita. E assim, ao mesmo tempo que foi uma frase de extremo respeito em relação ao técnico ele tá São falando Paulo, mesmo. se aplica a ele, e ele não falou com prepotência, com nada. Um cara inteligente. Vai ser um jogo interessante amanhã, viu? Legal. Mas amanhã é um jogo interessante, hein? Exato. E daí perguntaram do famoso 6-1, né? Ele falou, o segundo técnico de São Paulo, que foi escolhido para dar entrevista pelo grupo inteiro, tal. Falou, não, olha, não tem nada a ver, tal. Eu acho que é lógico que para ele não tem nada a ver, porque ele não estava aqui no 6-1. A torcida vai ter aquele gostinho de, se ganhar vai ter revanche ou coisa do gênero, tal. Mas seria a primeira vitória de São Paulo no Exato, mas sinceramente, eu acho que como São Paulino eu falo, tem a questão da paixão e da razão, né? Mas eu acho que dificilmente São Paulo ganha. Vidal, se pudesse, eu daria o microfone para você durante horas. Você mas temos 4 minutos para falar do Corinthians. Não, eu quero que o mestre... Igor. Queria mandar um abraço aqui. Abraço eu vou mandar pro meu amigo Eduardo Signorelli. Um abraço pro Orlandinho, o Marcelo Orlandinho, é o amigo do Zaidan. E trabalha aqui também na casa, no programa Arquibancada Show. Marcelo Orlandinho, que é São Paulino doente. Um grande abraço. Que ele melhore. Palmeirense. Meu amigo Valim, mudemos o hino para o hino do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians. Muito bem. João Pires falou, não estou ouvindo, gostaria de saber se contaram a história que acertei o placar ontem. Não sou pé frio. É pé frio, sim. Mas Igor Mendonça, Signorelli mandando outro abraço. Outro que não está ouvindo, vamos falar mais. Vamos lá. Igor e Marco F. Vidal. Temos 3 minutos para falar do Corinthians, depois as considerações finais. Corinthians, time definido. Time definido. Time definido. Cássio, Fagner, Felipe, Iago, Guilherme Arana, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Michael, Rodriguinho, Luca e André. André estreia amanhã num clássico, professor. Ele já está concentrado numa casa noturna. Eu vejo com expectativa positiva a presença do André no Corinthians, porque ele tem um histórico que todo mundo sabe que não é muito agradável, mas eu acho que talvez seja a grande oportunidade da carreira dele. Ele está com uma pessoa séria, com o Tite, que vai colocá-lo no lugar. E vejo também com expectativa a participação do Giovanni Augusto. Sim. Que eu acho que pode ser desses que vieram, junto com o Guilherme, o que vai apresentar, né? Sim. Pouco decepcionado com o Luca, né? O Luca que começou mal esse ano. O que tudo indica não vai ficar, né? Ele é só até março, né? Só até março. Eu não sei se o Corinthians vai depositar o que o Criciúma tá pedindo, né? Vamos comprar, que a gente compra pelo programa. Compre e já repassa pra China. Eu convido a todos os ouvintes do Torcedor Paulista que acompanhem amanhã a entrevista de André Sanches no Mesa Redonda, onde Chico Lang, que outro dia encontramos, que foi muito simpático com todos nós, Chico Lang abordará a questão do patrocínio e do name rights, que é uma questão que já está se prolongando há anos. O Rogério podia ter já facilitado isso. Mas duas coisas sobre o Corinthians. 33 mil ingressos vendidos para o Clássico de amanhã. 33 mil. E destaque para o Roberto de Andrade, que falou que não tem absolutamente nada do Tevez. Ainda bem, vai ser um cara que é aquele cara que é a primadona. Quando chega... Mas foge da filosofia do que o Roberto de Andrade está implantando no Corinthians agora. Se você está reduzindo a folha salarial de um time, vendeu grande parte dos jogadores, como é que você vai contratar um Tevez? Mas só pegando o gancho no que você está falando, Igor, no último jogo, né, no Capivariano, 23 mil pessoas só.
É triste É triste, ver professor. o Itaquerão, entre aspas, vazio. Não, sério, 23 pessoas... Não, mas parece uma informação irônica, né? Mas é muito alto. Não, é bastante para um jogo... Uma quinta-feira à noite. 10 horas, quase 10 horas da noite, né? Eles anteciparam um pouquinho, mas... Volta do carnaval. Volta do carnaval. Mas, poxa, é o que a gente está falando. Eu acho que não tem atrativo esses jogos. Né? Mesmo com a torcida... A fase inicial, né? Eu acho que... E boa parte desses ingressos já tinham sido vendidos no final do ano passado. Sim, quando os 150 mil, né? A diretoria já fez lá um bem bolado para garantir uma renda esse ano. Meus amigos, conforme destacado por Igor, e tendo oferecimento de Clean Sweep, as notícias do Corinthians, há 19 anos terceirizando com excelência, 5 minutos era muito pouco, 3 minutos. Mas eu quero que vocês tenham tempo, temos 5 minutos para finalizar o nosso programa, mas eu queria que vocês fizessem suas considerações finais. Por último, Igor, o aniversariante. Marco F. Olha, queria deixar um abração para todo mundo lá de Santos, né? O programa fazendo cada vez mais sucesso, né? Eu sou professor e os alunos sempre perguntando, né? Falando, professor, a gente quer ir no programa, a gente quer participar, a gente está gostando. Posso fazer uma pergunta? Sim. O que você escreve na lousa primeiro? Bom dia ou o site? Não, primeiro o WhatsApp do quando dá tempo eu ensino um pouquinho. Corrente que precisa depositar para vir no programa. Viu, Igor? Quando dá tempo eu falo um pouquinho sobre química, mas o mais importante é falar sobre... Eu falo muito sobre o Rogério, sobre você, sobre legal, o Fernando, né? Inclusive é uma denúncia de que o Marco F vem de lugar aqui. E viram ele com uma latinha na mão. E mandar um abração pro de spray. Claro, o nosso amigo. pro Alex Miller? Não, para Alex Miller, um abraço especialíssimo. O Rafael? O Rafael Carneiro, que teve aqui. Moleque, gente boa, o cara, né? ele arrumou umas 40 namoradas já do programa. Olha aí. Você que tá encalhado, vem aqui pro Torcida Paulista. É tudo Maria Microfone, viu, Rafael? Se liga nisso aí, moleque. Só que... Um beijão pra todo mundo aí. Ele tá na escuta? Tá na escuta? Claro que tá. Um abraço, moleque. A conta corrente para depósito, para comparecer no Torcida Paulista é uma, e da agência de casamento do Marco F é outra. Que daí ele arruma várias pretendentes. Até eu casei. Batman, lembra do Batman? O Batman arrumou um monte de mulher por causa do... O Estiva? O Kaique Estiva. Ele casou com a Batgirl. Falando nisso, quer dizer, as moças... Ou com o Robin, a gente não... As moças... carnaval, né? As moças sempre perguntam, tal, como que é um, como que é outro. E a definição que o Igor deu do Rogério Vidal é perfeita. É o Romero. É o cabelo do Romero, tal. Assim, o charme É um charme do... É o charme do Richard Gere misturado com o Godzilla. Então fica perfeito. E com a Julia Roberts. Vidal, temos mais 2 minutos. Suas considerações. Olha, eu queria deixar um abração pro Igor. Olha, feliz aniversário de coração. Obrigado. Aí, Igor. Deixar um abração pro pessoal do São Luís, da turma de 86, todo mundo aí, pro Alberto que escreveu, mandando um salve para todos vocês aí. Todo mundo pro Alberto, hospital, falando, olha, por incrível que pareça, estou preso aqui em casa, eu não sei por que ele prisão tá preso. domiciliar, eu acredito. Tornozeleira. Tornozeleira, né? Queria também deixar um grande abraço aí pro Cláudio Provazzi, meu pai, pra mãe. e pra Luciana aí, que nos acompanha aí pelo WhatsApp. Igor. Queria agradecer a Ferreirone. E pro Guilherme, agradeço o Guilherme, participou muito bem. Maravilhosa semana passada. É grande Gui, o Gui que tava tentando nos escutar, né? Hoje tivemos um pequeno problema técnico, mas tava tentando nos escutar hoje. Eu quero agradecer ao Ferreirone, a turma de 86, os alunos do professor Marco F, todos que estão na audiência. Muito obrigado pelas felicitações. Um beijo especial para Elis, para Dona Edna, para a família Mendonça que está ouvindo o programa lá do Rio de Janeiro. Família Paraguaçu também. Então, a Paraguaçu não tem. Não tem. Não tem, são algumas exceções aí. É um ou outro só, eu, meu irmão, minha mãe, minha avó. Mas enfim, muito obrigado a todos. Palpite pro jogo amanhã. Vamos lá, seco para você. Corinthians 2-0. Rogério? Acho que fica no 2-1, viu? É mesmo? Minha opinião, 6-6. 6-6 seria um jogo fantástico. Amanhã 1-1.
Mas olha, eu também queria mandar um abraço especial pro meu estimado filho Gustavo, que amanhã completará 2 anos de idade. Sensacional. Opa, parabéns. Quase na Fundação Casa, o moleque. Bom, um abraço pro seu Milton. Seu Milton, Ó, manda- gente Olha, boníssima. eu queria só falar, eu fiquei emocionado, não estava aqui presente, mas eu fiquei emocionado com a presença do professor Milton. Para mim, o tio Milton, né, foi um espetáculo. E tem uma cadeira cativa, viu? Quando você quiser trazer... Alguém da família tem que Seria entender de fantástico. futebol. Mas muito bem. Meus amigos, chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, Ricardo Valim, trajando a sua camiseta Legião Urbana e tendo oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. De C Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos, feliz aniversário, Igor Paraguaçu Mendonça, e até sábado que vem. Vem aí, Balada Paulista com Roberto Chaim. Boa tarde. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.